O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Seção 2, a rotação do capital, capítulo 12, o período de trabalho. Nota da tradução. No manuscrito de Marx 2, página 73, esta seção se intitula Item B. Diferença na duração do ato de produção, entre parênteses, diferença no período da jornada de trabalho. Assim mesmo, com um ponto de interrogação ao lado. Nota da tradução. Páginas 317 a 330. Tomemos dois ramos industriais, por exemplo, a fiação de algodão e a fabricação de locomotivas, dos quais vigora uma jornada de trabalho de igual duração, digamos, um processo de trabalho de 10 horas. Num ramo é fornecida diária ou semanalmente uma determinada quantidade de produto acabado, o fio de algodão. No outro, o processo de trabalho talvez precise ser repetido durante 3 meses para produzir um produto acabado, uma locomotiva. Num caso, o produto é de natureza discreta e o mesmo trabalho recomeça diária e semanalmente. No outro, o processo de trabalho contínuo estende-se por um número maior de processos diários de trabalho que, em sua interconexão e na continuidade de sua operação, só fornecem um produto acabado após um prazo mais longo. Embora a duração do processo diário de trabalho seja aqui a mesma, uma diferença muito importante ocorre na duração do ato de produção, isto é, na duração do processo repetido de trabalho necessário para fornecer o produto acabado. Mandá-lo ao mercado como mercadoria em suma, para transformá-lo de capital produtivo em capital mercadoria. A diferença entre capital fixo e capital circulante não guarda qualquer relação com isso. A diferença aqui referida persistiria mesmo que nos dois ramos industriais se aplicassem exatamente as mesmas proporções de capital fixo e circulante. Essas diferenças na produção do ato de produção ocorrem não apenas entre esferas de produção distintas, mas também no interior da mesma esfera de produção, de acordo com o volume de produto a ser fornecido. Uma fábrica, e por isso requer fornecido. Uma casa de tamanho habitual é construída em menos tempo do que uma casa grande ou uma fábrica, e por isso mesmo requer um número maior de processos contínuos de trabalho. Se a construção de uma locomotiva leva 3 meses, a de um navio de guerra leva 1 ou vários anos. Nota da tradução. Tendo inicialmente reproduzido no manuscrito final para impressão a duração informada por Marx de 6 meses ou 1 ano para a construção de um navio de guerra, Engels corrigiu posteriormente essa informação para a versão impressa. Ele acompanhou o progresso da marinha de guerra e já em 1860 publicou um relato sobre isso num artigo sobre New American Encyclopedia, bem como uma nota sobre o emprego desse tipo de navios na guerra de secessão norte-americana. The American Vietnam, número 181, página 4 e 3, julho de 1862, NIA. A produção de cereais requer quase 1 ano, e de bovinos vários anos. A de madeira pode abranger de 12 até 100 anos. Uma estrada rural pode ser construída em alguns meses, ao passo que uma ferrovia exige vários anos. Um tapete comum pode ser confeccionado em 1 semana, gobelinos em 1 ano, ou em anos. As diferenças na duração do ato de produção são, portanto, infinitamente variadas. Com igual adiantamento de capital, a diferença na duração do ato de produção tem de provocar, evidentemente, uma diferença na velocidade da rotação, ou seja, nos períodos para os quais um dado capital foi adiantado. Suponhamos que a fábrica de fiação mecanizada e a fábrica de locomotivas empreguem capital da mesma grandeza, que a divisão entre o capital constante e o capital variável seja a mesma, que também sejam iguais a divisão entre os componentes constantes e variáveis do capital, e, finalmente, que a jornada de trabalho seja igual, assim como sua divisão em trabalho necessário e mais trabalho. Além disso, para afastar todas as circunstâncias que têm origem no processo de circulação e são externas a esse caso, suponhamos que ambos, o fio e a locomotiva, sejam fabricados sob encomenda e pagos no momento do produto acabado. Após 1 semana na entrega do fio, pronto, o fabricante de fios recebe de volta, desconsideremos aqui o mais-valor, o capital circulante investido, bem como a depreciação do capital fixo, a qual se incorporou no valor do fio. Ele pode, assim, repetir o mesmo ciclo com o mesmo capital. Este completou sua rotação. Já o fabricante de locomotivas, ao contrário, tem de desembolsar sempre capital novo em salário e matéria-prima durante os 3 meses.
semana após semana, e é somente no fim de 3 meses depois de entregar a locomotiva que o capital circulante desembolsado, pouco a pouco, durante esse tempo, num único e mesmo ato de produção e para fabricar uma única e mesma mercadoria, volta a encontrar-se numa forma na qual pode reiniciar seu ciclo. Do mesmo modo, só agora lhe é reposto o desgaste da máquina, ou da maquinaria, durante esses 3 meses. O desembolso de um é por uma semana e o do outro é desembolsado semanal, multiplicado por 12. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, um fabricante tem ao seu dispor de 12 vezes mais capital circulante do que o outro. Que os capitais semanalmente adiantados sejam iguais é aqui, porém, uma circunstância irrelevante. Qualquer que seja a grandeza do capital adiantado, num caso ele o é apenas por uma semana e no outro pode ser considerado por 12 semanas, antes que se possa operar novamente com ele, repetir com ele a mesma operação ou começar uma de outro tipo. A diferença na velocidade da rotação ou no intervalo de tempo pelo qual é preciso adiantar o capital individual antes que o mesmo valor de capital possa servir a um novo processo de trabalho ou de valorização deveria ser o seguinte, deriva do seguinte. Suponhamos que a construção da locomotiva ou outra máquina qualquer custe 100 jornadas de trabalho. Com relação aos trabalhadores ocupados na fiação ou na construção da máquina, as 100 jornadas de trabalho constituem em igual medida uma grandeza descontínua discreta que, segundo o nosso pressuposto, consiste em 100 processos de trabalho sucessivos e separados, de 10 horas cada um. Mas, com relação ao produto, a máquina, as 100 jornadas de trabalho constituem uma grandeza contínua, uma jornada de trabalho de 1000 horas, um único ato conexo de produção. Uma tal jornada de trabalho formada pela sucessão de um número maior ou menor de jornadas de trabalho conexas denomina período de trabalho. Quando falamos da jornada de trabalho referindo-nos à extensão do tempo de trabalho durante o qual o trabalhador tem de despender diariamente sua força de trabalho, isto é, durante a qual deve trabalhar diariamente. Ao contrário, quando falamos do período de trabalho, isto significa o número de jornadas de trabalho conexas que, num ramo determinado de negócios, é requerido para fornecer um produto acabado. O produto de cada jornada de trabalho é aqui apenas um produto parcial que se segue executando diariamente e que só recebe sua figura acabada, só é um valor acabado de um fio ou de um período mais ou menos prolongado de tempo de trabalho. Por isso, as interrupções e perturbações do processo social de produção, por exemplo, em consequência de crises, têm efeitos muito distintos em produtos de trabalho que são de natureza discreta e naqueles que requerem um período mais longo ou prolongado e contínuo para sua produção. Num caso, a produção de determinada massa de fio, carvão, etc., que se realiza hoje não é seguida amanhã de uma nova produção de fio, carvão, etc., mas, com os navios, edifícios e ferrovias, ocorre algo diferente. O que se interrompe aqui não é só o trabalho, mas um ato interconexo de produção. Se a obra não for levada adiante, os meios de produção e o trabalho já consumidos em sua produção foram gastos inutilmente, ainda que venha a ser retomada. Já se terá produzido a deterioração no intervalo. Nota da tradução. No manuscrito de Marx 2, página 74, segue-se a frase entre colchetes. Num caso, o trabalho, no outro, um ato de produção é interrompido antes de sua conclusão. Nota da tradução. Durante todo o período de trabalho, vai se acumulando em camadas a parte de valor que o capital fixo transfere diariamente ao produto até este atingir sua forma acabada. E aqui se evidencia ao mesmo tempo em sua importância prática a diferença entre capital fixo e circulante. O capital fixo é adiantado ao processo de produção por um período mais longo e não precisa ser renovado antes de se ter transcorrido esse prazo, o que pode durar vários anos. Se a máquina a vapor transfere seu valor fracionada e diretamente ao fio, o produto de um processo de trabalho discreto, ou se o transfere ao longo de 3 meses a uma locomotiva, o produto de um ato contínuo de produção, é uma circunstância que não altera absolutamente em nada o desembolso do capital necessário para a compra da máquina a vapor. Num caso, o valor desta última reflui em pequenas doses, por exemplo, semanalmente. No outro, em massas maiores, por exemplo, trimestralmente. Mas em ambos os casos, a renovação da máquina só ocorre, digamos, depois de decorridos 20 anos, enquanto cada período singular no interior do qual o valor reflui fracionariamente
Mediante a venda do produto for mais curto que seu próprio período de existência, a mesma máquina a vapor continuará a funcionar no processo de produção durante vários períodos de trabalho. Já com os componentes circulantes do capital adiantado, ocorre algo distinto. A força de trabalho comprada para esta semana foi gasta nessa mesma semana e objetivada no produto. Tem de ser paga no fim desta semana. E esse investimento de capital em força de trabalho repete-se semanalmente durante 3 meses, sem que o dispêndio dessa parte do capital numa semana capacite o capitalista a efetuar a compra de trabalho na semana seguinte. É preciso que um novo capital adicional seja semanalmente despendido em pagamento de força de trabalho. E se desconsiderarmos todas as relações de crédito, o capitalista tem de estar apto a desembolsar salários por 3 meses, ainda que só os pague em doses semanais. O mesmo se dá com outra parte do capital circulante, com as matérias-primas e os materiais auxiliares. Uma camada de trabalho sobre a outra se deposita no produto. Não só o valor da força de trabalho despendida, mas também o mais-valor é constantemente transferido ao produto durante o processo laboral. Porém, ao produto inacabado, que ainda não ostenta a figura da mercadoria acabada e, portanto, ainda incapaz de circular, O mesmo vale para o valor de capital transferido ao produto em camadas sucessivas, na forma de matérias-primas e materiais auxiliares. Conforme uma maior ou menor duração do período de trabalho, que para a confecção do produto exige a natureza específica deste último ou o efeito útil a ser alcançado, faça necessário um gasto adicional de capital circulante, salários, matérias-primas e materiais auxiliares, do qual nenhuma parte se encontra numa forma apta à circulação e tampouco poderia, portanto, servir para renovar a mesma operação, essas partes se encontram antes fixadas sucessivamente umas às outras na esfera da produção, sob a forma de capital produtivo, como componentes do produto na fabricação. Mas o tempo de rotação é igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação do capital. Portanto, um prolongamento do tempo de produção diminui a velocidade de rotação, tanto quanto um prolongamento do tempo de circulação, no caso presente. Porém, devem-se assinalar 2 coisas. Primeiro, a permanência prolongada na esfera da produção. Por exemplo, o capital que na primeira semana é adiantado em trabalho, matéria-prima, etc., assim como as partes de valor transferidas ao produto pelo capital fixo, permanece fixo na esfera da produção por todo o prazo de 3 meses, como elementos incorporados a um produto ainda em formação, inacabado. Eles não podem entrar em circulação como mercadoria. Segunda, como o período de trabalho necessário para o ato de produção dura 3 meses e, na realidade, constitui um único processo interconexo de trabalho, é preciso que se adicione constantemente, semana após semana, uma nova dose de capital circulante às doses anteriores. Desse modo, a massa do capital adicional sucessivamente adiantado cresce com o prolongamento do período de trabalho. Partimos do pressuposto de que os capitais investidos na fiação e na fabricação de máquinas são da mesma grandeza, que esses capitais se dividem em proporções iguais de capital constante e capital variável, e o mesmo valendo para uma divisão de capital fixo e circulante, que as jornadas de trabalho são de igual duração. Em suma, que todas as circunstâncias são iguais, exceto a duração dos períodos de trabalho. Na primeira semana, o desembolso é igual para ambos, mas o produto do fiandeiro pode ser vendido e, com o ganho assim obtido, pode-se comprar nova força de trabalho e novas matérias-primas, entre outras coisas. Numa palavra, a produção pode prosseguir na mesma escala. Já o fabricante da máquina, ao contrário, só pode reconverter em dinheiro o capital circulante gasto na primeira semana, depois de decorrido 3 meses, quando seu produto já está terminado. Somente então ele pode voltar a operar com esse capital. Tem-se, portanto, em primeiro lugar, uma diferença no refluxo da mesma qualidade de capital desembolsado, da mesma quantidade de capital desembolsado. Mas, em segundo lugar, durante os 3 meses, um capital produtivo de mesma grandeza é empregado na fiação e na construção de máquinas. Porém, a grandeza do desembolso de capital é absolutamente diferente para o fabricante de fios e o construtor de máquinas, porquanto, num caso, o mesmo capital se renova rapidamente e assim pode repetir a mesma operação, ao passo que no outro ele só se renova de maneira relativamente lenta, de modo que até o prazo de sua renovação, novas quantidades de capital têm de ser constantemente adicionados às quantidades antigas. Há, pois, uma diferença tanto entre os intervalos em que se renovam determinadas porções de capital ou entre os períodos pelos quais ele é adiantado.
como entre as massas de capital, ainda que o capital empregado diário semanalmente seja o mesmo, que devem ser adiantadas de acordo com a duração do processo de trabalho. As circunstâncias têm, por isso, de ser levadas em conta, uma vez que a duração do adiantamento pode aumentar, como ocorre nos casos que consideraremos no capítulo a seguir, sem que, por isso, a massa de capital que deve ser adiantada cresça em proporção a essa duração. O capital tem de ser adiantado por mais tempo, e uma quantidade maior de capital está fixada na forma de capital produtivo. Nas fases menos desenvolvidas da produção capitalista, os empreendimentos que necessitam de um período de trabalho prolongado e, portanto, de uma grandeza de investimento de capital por um período mais longo, especialmente se só podem ser executados em grande escala ou não são absolutamente executados de modo capitalista, como é o caso, por exemplo, de estradas e canais, etc., construídos à custa da comunidade do Estado, em tempos antigos com relação à força de trabalho, mediante trabalho forçado, ou então esses produtos cuja fabricação requer um período mais longo de trabalho, só são fabricados numa quantidade ínfima e custeados pelo próprio patrimônio do capitalista. Por exemplo, na construção de uma casa, a pessoa privada para quem ela é construída paga adiantado ao empresário construtor de maneira parcelada. Na realidade, portanto, ele paga a casa fracionadamente, à medida que avança o processo de produção desta última. Ao contrário, na era capitalista desenvolvida, em que, por um lado, somas maciças de capital se concentram nas mãos de indivíduos, enquanto, por outro, o capitalista associado às sociedades por ações surge ao lado dos capitalistas individuais, e o sistema de crédito está desenvolvido apenas excepcionalmente um construtor capitalista constrói por encomenda, para pessoas privadas, isoladas. Seu negócio é construir fileiras de casas e bairros inteiros para o mercado, assim como o negócio dos capitalistas individuais é construir ferrovias como empreiteiros. O quanto a produção capitalista revolucionou a construção de casas em Londres nos informam as declarações de um empreiteiro perante a Comissão de Bancos de 1857. Em sua juventude, diz ele, nota da tradução, as declarações de Edward Capes perante o Comitê de Bancos foram extraídas, sendo traduzidas e abreviadas por Engels, do manuscrito 2, páginas 75 e 76. Reproduzimos o texto correspondente, traduzido e acompanhado do original inglês no apêndice 4, páginas 651 a 654. Nota da tradução. Diz ele, as casas eram sempre construídas por encomenda e o investimento era pago ao empresário em parcelas durante a construção, à medida que certos estágios desta última eram concluídos. Construía-se pouco para fins de especulação. Essencialmente, os empresários só entravam nesse negócio para manter os trabalhadores regularmente ocupados e assim unidos. Nos últimos 40 anos, tudo isso mudou. Atualmente, constrói-se muito pouco por encomenda. Quem precisa de uma casa nova procura uma entre aquelas construídas para especulação ou que ainda estão em construção. O empresário já não trabalha mais para o cliente, mas para o mercado. Como qualquer outro industrial, ele é obrigado a ter mercadorias prontas no mercado. Se antes um empresário construía 3 ou 4 casas simultaneamente para especulação, agora ele tem de comprar um terreno de grandes dimensões, o que em termos continentais significa que tem de arrendá-lo, na maioria das vezes, por 99 anos. Nele construir até 100 ou 200 casas, e assim engajar-se num empreendimento que ultrapassa seu patrimônio em 20 ou até 50 vezes. Os fundos são obtidos mediante hipotecas e o dinheiro é posto à disposição do empresário à medida que progride a construção das diversas casas. Se irrompe uma crise que paralisa o pagamento das prestações, é comum que o empreendimento inteiro fracasse. No melhor dos casos, a construção das casas permanece inconclusa, até que advenham tempos melhores, e no pior, elas são postas a leilão e liquidadas pela metade do preço. Atualmente, nenhum empresário pode progredir sem construir com fins especulativos e em grande escala. O lucro obtido com a construção propriamente dita é extremamente pequeno. Seu ganho principal consiste na alta da renda fundiária, na escolha e aproveitamento correto do terreno para a construção. Foi por esse método e de se antecipar a demanda de casas por meio da especulação que foram construídos quase toda a Belgrávia e Timburnia. Nota da tradução.
Belgrávia designa um bairro municipal, não uma região administrativa, surgida em 1820 e situado na área a sudeste do Palácio de Buckingham, em Londres. Desde o início, foi uma das áreas mais modernas residenciais. Tyburnia, uma antiga aldeia situada na região do atual distrito londrino de City of Westminster, era a parte sudeste do distrito de Paddington. Até 1783, a localidade era mais conhecida por ser praça de execuções públicas de Londres. Nota minha. E os incontáveis milhares de casas de campo ao redor de Londres, abreviado do Report from the Select Committee, parte 1, 1857, testemunhos. Perguntas 5.413 a 5.418 e 5.435 a 5.436. A execução de obras que consomem um período significativamente longo de trabalho e se realizam em grande escala só passa a integrar plenamente a produção capitalista quando a concentração do capital já é bastante considerável e ao mesmo tempo o desenvolvimento do sistema de crédito oferece ao capitalista o cômodo expediente de adiantar e, desse modo, também arriscar capital alheio, em vez de capital próprio. No entanto, é evidente que a circunstância de que o capital adiantado à produção pertence ou não a quem o emprega não exerce qualquer influência, seja sobre a velocidade da rotação, seja sobre o tempo em que esta se realiza. As circunstâncias que aumentam o produto de cada jornada de trabalho individual, como a cooperação, a divisão do trabalho, o emprego da maquinaria, encurtam ao mesmo tempo o período de trabalho nos atos conexos da produção. Assim, a maquinaria encurta o tempo de construção de casas, pontes, etc. As segadeiras e debulhadoras encurtam o período de trabalho necessário para a transformação do grão maduro em mercadoria acabada. A construção aperfeiçoada de navios encurta com a velocidade aumentada o tempo de rotação do capital investido na navegação. No entanto, esses aperfeiçoamentos que encurtam o período de trabalho e, por conseguinte, o tempo pelo qual o capital circulante tem de ser adiantado, estão geralmente vinculados a um desembolso aumentado no capital fixo. Por outro lado, o período de trabalho pode, em determinados ramos, ser encurtado mediante a mera aplicação da cooperação. A construção de uma ferrovia é abreviada quando se arregimentam grandes exércitos de trabalhadores e a obra é atacada por vários lados ao mesmo tempo. Nesse caso, o tempo de rotação é encurtado pelo crescimento do capital adiantado. Uma quantidade maior de meios de produção e de força de trabalho tem de estar sob o comando do capitalista. Por isso, embora a diminuição do período de trabalho esteja geralmente vinculada ao aumento do capital adiantado por um período mais curto, de modo que a quantidade em que o capital é adiantado aumenta, à medida que diminui o tempo pelo qual se dá esse adiantamento, aqui é preciso recordar que, desconsiderando a massa existente de capital social, o que importa é o grau em que os meios de produção e subsistência, ou nesse caso, a possibilidade de dispor deles, estejam dispersos ou reunidos nas mãos de um capitalista individual e, portanto, o grau que a concentração dos capitais já tem alcançado. O crédito, na medida em que possibilita, acelera e aumenta a concentração de capital numa só mão. Contribui para abreviar o período de trabalho e, com ele, o tempo de rotação. Nota da tradução. No manuscrito 2, página 76, a última frase está redigida entre colchetes, da seguinte forma, cita: o crédito não altera em nada a rotação do capital produtivo pelo fato de ser adiantado capital alheio, em vez de capital próprio. Isso não altera em nada o período pelo qual o capital tem de ser adiantado ao processo de trabalho, mas, na medida em que o crédito aumenta e acelera a concentração de capital numa única mão, ele pode encurtar o período de trabalho. Nota da tradução. Nos ramos de produção em que o período de trabalho, seja ele contínuo ou interrompido, esteja prescrito por determinadas condições naturais, não pode ocorrer qualquer redução pelos meios supracitados. Cita: a expressão rotação mais rápida não pode ser aplicada à colheita de cereais, pois só é possível uma rotação por ano. Quanto ao gado, perguntaremos simplesmente como se pode acelerar a rotação de ovelhas de 2 ou 3 anos e de bois de 4 ou 5 anos. W. Walter Wood, Política e Agricultura, Londres, Stanford, 1866, página 325. A necessidade de ter dinheiro em mãos
sem que se possa esperar, por exemplo, para pagar obrigações fixas como tributos, rendas da terra, etc., responde a essa questão da seguinte forma. Por exemplo, vende-se e abate-se o gado antes que ele tenha atingido a idade incômoda ou econômica normal, para grande prejuízo da agricultura. Isso também provoca, por fim, um aumento nos preços da carne. Cita: as pessoas que antes criavam o gado principalmente para fornecê-los às pastagens dos condados centrais no verão e aos estábulos dos condados do leste no inverno, encontram-se tão arruinados devido às oscilações e às baixas nos preços dos cereais que se contentam com poder tirar proveito dos altos preços da manteiga e do queijo. A primeira, eles levam semanalmente ao mercado para cobrir os gastos correntes. O segundo, eles fornecem a um atravessador que busca o queijo tão logo este esteja em condições de ser transportado. E, é claro, estabelece seu próprio preço. Por essa razão, lembrando que a agricultura é governada pelos princípios da economia política, os bezerros que antes vinham dos condados leiteiros do sul para serem criados agora são massivamente sacrificados, às vezes com apenas uma semana ou 10 dias de vida. Nos abatedouros de Birmingham, Manchester, Liverpool e outras grandes cidades vizinhas, se no entanto o malte estivesse livre de impostos, os arrendatários não só teriam obtido mais lucro, podendo assim manter seu rebanho até ele crescer e ganhar peso, mas esse cereal também teria substituído o leite como um alimento dos bezerros naquelas localidades onde não se criam vacas, e assim ter-se evitado em grande parte a alarmante escassez atual de gado jovem que acomete a nação. O que essa gente humilde diz agora, em resposta às recomendações de que criem bezerros, é: sabemos muito bem que criar bezerros com leite valeria a pena, mas para tanto teríamos, em primeiro lugar, de desembolsar dinheiro, o que não podemos fazer, e em segundo lugar teríamos de esperar um longo tempo para um retorno, em vez de obtê-lo imediatamente com a venda de laticínios. Ibrahim, página 11 e 12. Se o prolongamento das votações já acarreta tais consequências para os pequenos arrendatários ingleses, é fácil compreender as perturbações que ele necessariamente provoca entre os pequenos camponeses do continente. Conforme a duração do período de trabalho, e portanto também do período que transcorre até o acabamento da mercadoria apta à circulação, acumula-se parte de valor que o capital fixo transfere por camadas ao produto e atrasa-se o fluxo dessa parte de valor. Mas esse atraso não ocasiona um novo desembolso de capital. A máquina continua a atuar no processo de produção independentemente da maior ou menor rapidez com que seu desgaste seja reposto em dinheiro. Algo distinto ocorre com o capital circulante. Não só é preciso consolidar capital por um período mais longo, em proporção à duração do período de trabalho, mas também adiantar constantemente novo capital em salários, matérias-primas e materiais auxiliares. Por isso, o refluxo atrasado atua de maneira diferente sobre cada um deles. Seja o refluxo mais lento ou mais rápido, o capital fixo continua de qualquer modo a atuar, já o capital circulante, ao contrário, torna-se incapaz de funcionar no caso de um atraso de refluxo, quando se encontra fixado na forma de produto não vendido ou inacabado, que ainda não pode ser vendido, e quando não se dispõe de capital adicional para renová-lo in natura. Cita: enquanto o camponês morre de fome, seu gado prospera. Havia chovido bastante e o pasto era abundante. O camponês indiano morrerá de fome ao lado do boi gordo. Os preceitos da superstição mostram-se cruéis para com o indivíduo, mas conservam a sociedade. A conservação do gado de trabalho assegura a continuidade da agricultura, com ela as fontes de subsistência, a riqueza futura. Pode soar duro e triste, mas é assim. Na Índia é mais fácil repor um homem do que um boi. Return East India, número 4, página 44. Compra-se, com isso, a seguinte sentença do Monava Dhamma Sastra, capítulo 10, inciso 62, nota da tradução. Monava Dharma Sastra, ou Leis de Manu, antigo código religioso, legal e ritual indiano, que determinava os deveres de todo hinduísta, para manter-se de acordo com os princípios do brahmanismo. A compilação dessas leis é tradicionalmente atribuída a Manu, o progenitor mítico do homem. Cita: a oferta da própria vida sem recompensa para preservar um sacerdote ou uma vaca pode assegurar a beatitude dessas tribos de origem inferior. Fim da estação.
É naturalmente impossível fornecer um animal de 5 anos antes de transcorridos 5 anos. O que é possível, dentro de certos limites, é por meio de um tratamento modificado, preparar os animais em menos tempo para o destino que se lhes quer dar. Isso foi realizado especificamente por Becquerel. Nota da tradução. No século XVIII, a pecuária inglesa foi modernizada. Os latifundiários mantinham grandes rebanhos de gado para a seleção dos animais a serem cruzados. Um dos pioneiros dessa modernização foi Robert Becquerel, que em 1760 deu início ao cruzamento planejado de bovinos, ovinos e equinos, obtendo um grande sucesso com sua nova raça de ovinos, New Leicester. Com a ajuda da Disley Society, fundada em 1784, Becquerel pôde aumentar a base da seleção para o cruzamento melhorando os resultados obtidos. Com essa nova técnica, que já empregava as leis da hereditariedade, muito antes de sua comprovação científica, que só ocorreria no século XIX, lucraram todos os membros dessa sociedade. Charles Collin, por exemplo, criou a raça de gado Shorthorn, que se difundiu por todo o mundo anglo-saxão. Nota minha. Antes, as ovelhas inglesas, como as francesas, ainda em 1855, não estavam prontas para serem abatidas antes dos 4 ou 5 anos. Com o sistema de Becquerel, uma ovelha de 1 ano já pode ser engordada e, em geral, já atingiu seu pleno desenvolvimento antes de completar 2 anos de vida. Mediante uma cuidadosa seleção, Becquerel, um arrendatário da Disley Grange, reduziu o esqueleto das ovelhas ao mínimo necessário para sua existência. Suas ovelhas foram chamadas New Leicesters. Cita: agora o criador pode fornecer ao mercado 3 ovelhas no mesmo tempo que antes fornecia uma, e fornecê-las com um desenvolvimento mais largo, arredondado. Nota da tradução. No original inglês, e se não mais altas, são mais largas, arredondadas e mais desenvolvidas naquelas partes. E alto das partes que rendem mais carne. Quase todo o seu peso é pura carne. Laverne, The Rural Economy, Edinburgh, Londres, Blackwood and Sons, 1855, página 20. Os métodos que encurtam o período de trabalho são aplicáveis em distintos ramos da indústria, somente em graus muito diversos, e não nivelam as diferenças de duração entre os distintos períodos de trabalho. Para permanecer em nosso exemplo, digamos que o período de trabalho necessário para produzir uma locomotiva possa ser reduzido em termos absolutos mediante a utilização de novas máquinas e ferramentas. Mas, se em virtude do processo de aperfeiçoamento na fiação a quantidade de produto acabado que é fornecida diário ou semanalmente aumentar, com uma rapidez desproporcionalmente maior, a duração do período de trabalho na fabricação de máquinas terá aumentado, no entanto, em termos relativos, em comparação com a fiação.